E agora nós vamos falar de um outro hormônio muito legal que se chama cortisol, tá? Uma pausinha para eu tomar água. Daí vamos falar sobre cortisol. O cortisol, a grande maioria acredita que é só um problema para o corpo humano. Ah, eu estou com cortisol alto, é só um problema. Aí que há um problema. Não é só um problema. Não é só um problema. Por quê? Não há vida se não houver cortisol. Só me organizar aqui. Não há vida se não houver cortisol. Ou seja, você não ficaria em pé se não tivesse cortisol, tá? O cortisol, ele é responsável por múltiplas funções no corpo, tá? Ou seja, desde a tua pressão arterial, ele consegue deixar sua pressão alta ou baixa, tá? Porque o cortisol, ele é responsável pelo sistema, ele consegue deixar o teu sistema imunológico ou alto ou baixo, outras coisas. A capacidade de você resolver problemas, a capacidade de você resistir ao estresse, isso é o cortisol, tá? O que mais? Por quê? Porque o cortisol é um sistema de defesa do corpo humano. Quando você está com cortisol muito baixo, o teu sistema de defesa está baixo. Ele está sensível, ou seja, é um sistema fácil de entrar. Então vamos contar uma historinha de um quadro clínico que as pessoas que vão no consultório, né? Qual é um relato de caso, uma historinha? É uma pessoa, normalmente, que ela está magra. Normalmente o cortisol, a pessoa pode estar tanto gordinha como magra. Mas normalmente a deficiência de cortisol, também chamado como fadiga adrenal, tá? Fadigou, cansou, né? Cansou. É uma pessoa magra, impulsiva, né? Impulsiva, vai se reconhecendo aí. Ansiosa, impulsiva, ansiosa, magra, que adora um doce, né? Adora, é louca pelo doce, é a louca do doce, e ela tá sempre doente. O que eu quero dizer com sempre doente? Ela, uma hora tem otite, outra hora tem conjuntivite, outra hora tem rinite, outra hora tem amidalite, outra hora tem faringite, outra hora tem asma, ites. Então são inflamações constantes no corpo humano, tá? Porque o cortisol é o sistema de defesa. Se você está com o sistema de defesa falho, há maior chance de entrar doenças no corpo humano. A produção de cortisol no corpo humano, nas mulheres, vai de 15 mg a 25 mg, só para você entender. No homem, de 25 a 35 mg. Entendam que, por que o homem resiste muito melhor ao estresse? Porque ele naturalmente tem mais cortisol que uma mulher. Naturalmente, viemos mais aptos a resistir ao estresse, tá? Entendam uma coisa, o cortisol no início da manhã, ele é mais alto e no fim do dia ele é mais baixo. Por quê? Porque para você levantar, você despertar, para você sair da cama, necessita que o teu corpo dispare cortisol para você se levantar e você ficar molenga durante o dia. Então, no ciclo circadiano, de manhã cedo, o teu cortisol sobe. Sobe também testosterona, sobe também outros hormônios. Mas o cortisol ele sobe durante a manhã e vai diminuindo durante o dia. E isso é um cortisol normal, tá? Quais são fatores que fazem o teu cortisol diminuir? Quais? A própria ocitocina, o amor, nós estávamos falando, a ocitocina quando eu te dou ocitocina, diminui o cortisol. Quando eu te dou melatonina, você dorme profundamente, se sente bem, se tranquilo, você acorda, o cortisol mais baixo. Outros hormônios, o GH, que é um hormônio de crescimento, usado para o hormônio de crescimento, ele também facilita a diminuição do cortisol. Então todos eles, quando você vai repor GH, repor ocitocina, repor melatonina, eles baixam o cortisol, tá? E o cortisol elevado nada mais é que o estresse, tá? Quem não tá entendendo o que eu tô falando
corticoide. Então entenda, quando você toma corticoide em alta dose, você faz hipercortisolismo temporário e acaba bloqueando o seu corpo a produção de corticoide, tá? Então isso se chama hipercortisolismo, quando você fica tomando corticoide e você acaba ficando muito estressado. O que eu estou falando aqui é uma deficiência de cortisol. Uma pessoa magra com o sistema imunológico, nunca percebeu que você tá com algum problema, uma gripe, um problema, e aí a pessoa vai lá te dar um corticoide, para quê? Para melhorar o teu sistema imunológico. Porém, né, existe uma dose, se a dose for muito elevada, isso pode atrapalhar o teu sistema imunológico, tá? Então vamos lá, quais são os sintomas mentais de uma pessoa que está com deficiência de cortisol, tá? Principalmente, ela é ansiosa, claro, ela é impulsiva, ou seja, ela é agitada, ela é confusa, ela tem uma memória, ou seja, ela não consegue raciocinar, ela tem um sistema de defesa muito falho, ela é muito estressada. Mas entendam, tem uma palavra que mata a charada, que é irritada, sim, negativa, sim. A pessoa, baixa de ocitocina, a pessoa tem dificuldade em ver o lado positivo. Então, a pessoa com baixo, ou seja, ela é uma pessoa mais irritada, mais negativa, ela tem baixa ocitocina e tem alto e baixo cortisol, tá? Aí e tem uma palavra-chave, essa palavra-chave que se chama vitimização. Pessoas que têm fadiga adrenal, deficiência de cortisol, elas têm tendência a se vitimizar mais. Eu não tô dando o culpado, tô dizendo para ti. Tô te dizendo que é normal a pessoa se vitimiza mais se ela tiver uma deficiência de cortisol. Por quê? Porque ela não tem tantas células de defesa e ela acaba se vitimizando, tá? E ela tem um comportamento muito dramático, muito drama, muito mimimi, que eu falo sempre, tá? Mas isso normalmente em pessoas mais magras, tá? E que pessoas mais gordinhas tendem a ter cortisol elevado. Porém, em consultório, eu tenho múltiplos pacientes acima do peso que estão com cortisol baixo. Nós já vamos chegar lá, já vamos falar sobre como tratar, como que corrige e tal. Vamos lá. Sintomas físicos. Magreza, Alopecia é essas entradas aqui, ó. Alopecia, perda de cabelo. Depois, dor de cabeça, depois, múltiplas lesões em pele, por exemplo, psoríase, por exemplo, vitiligo, por exemplo, lesões inflamatórias em pele, tá? E outras coisas, algo que eu tinha falado antes, múltiplas inflamações, conjuntivite, otite, faringite, amidalite, asma, todas essas ites são reflexos de uma pessoa que vem com cortisol baixo, tá? Cortisol baixo, tá? E na energia do corpo, ela sim é uma pessoa cansada, desanimada, ela acorda, não tem energia para sair da cama, ela é uma pessoa devagar, tá? E ela sempre tem infecções recorrentes, ou seja, tá sempre ficando doente. Eu vou logo acabo e a gente vai abrir para as perguntas. Então os sinais, é uma pessoa mais magra, é uma pessoa com queda de cabelo, é uma pessoa com rinite, com otite, etc. É uma pessoa que tem colite, pega essa, o que é colite? Qualquer coisa que ela coma, qualquer coisa que você come, toda hora tá com o intestino estufado, distendido, tá? Eu já tive fadiga adrenal, foi corrigido. E eu corrigi, e vocês se verem alguns vídeos meus, eu mesmo corrigi, estava corrigindo minha dose, eu enchei meu rosto. Então depois eu vou corrigindo, fiz exame de novo e repete e vai desinchando o rosto, tá? Porque o rosto incha quando você corrige uma fadiga adrenal, tá? As mãos ficam úmidas, sim, o comportamento é mais irritadiço. E uma pegada bem interessante para vocês mulheres, que é muito comum isso. Uma pessoa magra, com pressão baixa e taquicardia, coração acelerado, tá? Coração acelerado. Não é hipertireoidismo, não é ansiedade, não é pura isso. Pode ser uma deficiência de cortisol. Essa pessoa vive na adrenalina, cara. Ela vive na adrenalina, tá? Agora, vamos lá. Suscetibilidade a doenças. Você fica mais suscetível a ter doenças. Por exemplo,
Todas elas de otorrinas, já falei, otites, otite, conjuntivite, rinite, etc. Tá? Suscetibilidade a infecções alimentares, porque é mais fácil de entrar no teu corpo, porque teu sistema de defesa tá mais fraquinho. Que mais? Doenças como gripes, que tem a fase de falar de gripe, então é mais fácil em pessoas que têm hipocortisolismo. Outra, maior chance de morrer. Vê se tu entendeu. A pessoa tem mais facilidade em morrer porque o sistema de defesa dela está comprometido. Aí ela não tem um sistema de defesa rápido, que funciona rápido. Outra coisa, peles úmidas, né? Tá, doutor, mas como que eu faço para eu detectar se eu tenho um hipocortisolismo? Então, hoje eu tive um caso que eu não gravei no Stories, mas eu tive um caso de fadiga adrenal de livro. Eu abri o livro para ela, espero que quando eu abrir essa caixinha, se ela estiver presente, ela relate que ou se ela quiser, né, se ela se sentir confortável em falar. Eu abri o livro para ela e mostrei, você é um caso de fadiga adrenal de livro, que ela tinha cansaço, perda de cabelo, os múltiplos sintomas, e eu abri o livro, e não só, eu tive dificuldade, assim, quando eu bati a conversa, eu falei, eu acho que você tem fadiga adrenal, mas eu acho. E aí, existe uma dificuldade na medicina em dar esse diagnóstico. E quando você tem dificuldade em dar esse diagnóstico, porque, perceba, os sintomas se misturam com outros hormônios. E aí, mas eu tenho um pouco desse, tenho um pouco daquele. Aí eu pedi exames, na quais eu indico para quem quiser fazer, que são de saliva, de urina e de sangue. Aí o salivar você faz às 8 da manhã, e pode fazer ao meio-dia e pode fazer fim da tarde. O de sangue pode fazer de manhã, pode fazer no fim da manhã também, até no fim da tarde também. E também tem um de urina, que você faz 24 horas, que se chama cortisol de 24 horas, tá? Nela eu fiz os 3 para detectar um hipocortisolismo e tratar, tá? Porque ela vai melhorar muito rápido, muito fácil. E ela não era gordinha, ela era magra e queria, e estava cansada, com perda de cabelo, irritada, impulsiva, tudo que eu falei aqui, tá? Era de livro e eu mostrei para ela hoje. Então tá. Como que é feito um tratamento? Só para vocês terem um pouquinho de noção. É claro que o tratamento precisa de acompanhamento, o tratamento não é tão simples, precisa dar uma revisada nas doses. Tem algumas medicações são mais fáceis, por exemplo, hidrocortisona, por exemplo, prednisona, por exemplo, metilprednisolona e fludrocortisona. A hidrocortisona é mais usada para energia baixa, tá? A prednisona é mais usada para as ites, otites, faringites, bronquites, etc. E metilprednisolona é mais usada para quem tem cortisol baixo e está acima do peso. Por quê? Ela não retém tanto líquido, não fica aquela cara de bolacha quando tu dá um cortisol para uma pessoa, que fica assim, ó. Assim. Quando você dá o cortisol para essa pessoa, ela fica com essa carona de bolacha. Então, esse é o dilema do cortisol. Mas aí tem que... As doses se excedeu, tá? Aí eu separei aqui. As doses de hidrocortisona vão desde 10 a 40, tá? Então, ou seja, você pode começar com dose 5mg de manhã, 5mg à tarde. Pode começar com... Dependendo se ela é leve, se ela é limítrofe, se ela é moderada, se ela é intensa. Pode colocar 10mg de manhã, 10mg à tarde. Mas isso vai ter que ver com o teu médico, tá? A grande sacada que eu quero dizer para vocês é que quem está obeso, quem está acima do peso, um dos melhores hormônios para... mas eu não quero tomar corticoide para fadiga adrenal e eu tô acima do peso. Aí que tá. Existe um que se chama metilprednisolona, que é o que menos retém líquido, tá? E a dose é de 2mg a 6mg. É claro que necessita exame, necessita uma prescrição, necessita um acompanhamento para conversar contigo, interagir contigo e ver se vai funcionar isso. Porque no começo, se gerar taquicardia, pode piorar a situação, tá? Indicações, então, de dar uma corticoide para a pessoa que é o deficiência de cortisol. Quais são as indicações? Os exames estarem alterados, você ter uma história mais sintomas, mais exames. Tendo isso encaixado, você põe um critério de prescrição, tá? Outra coisa seria
quais são as contraindicações, né? Quais são as contraindicações? O exame está normal, lógico, o exame normal, foi o que eu falei. E outra, é a pessoa que cataboliza muito, pega essa. Por exemplo, ela está perdendo muita massa muscular, ou seja, tá perdendo muita massa muscular. E o que está acontecendo? Se tu der corticoide, cortisol para essa pessoa, vai facilitar a catabolização, porque uma das funções do corticoide é jogar açúcar para a corrente sanguínea, tá? E se você não comer açúcar daí, ele vai lá e rouba do músculo. Por isso que dietas cetogênicas, quando você está em estado de cetose, ou quando você precisa de açúcar, o teu corpo ele vai dar da gordura, vai virar açúcar, tá? Como que eu sei que a dose está elevada? Vamos lá. Como que eu sei que a dose está elevada? Primeiro, que tomou fez um tratamento de deficiência de cortisol e você começou a ter taquicardia. Isso é em horas. Tomou, em horas deu isso. Já a dose está elevada. Em dias, você tem inchaço, tá? Em dias, a tua pressão arterial, pressão sobe. Eu separei. Em semanas, o seu peso sobe. E em meses, você tem osteoporose. Então, entendam que por isso precisa ter acompanhamento. É claro que para solucionar esses problemas, é meio fácil. Por exemplo, se você fica com a cara de bolacha inchada, como eu já estive numa live aqui com cara de bolacha inchada, que eu estava regulando meu cortisol, entendam, um jeito é dar potássio a essa pessoa. Potássio, tu dá potássio, slow K, tá? E outro, diminui a dose do cortisol. Outro jeito, se você tá com pressão alta, diminuir a dose. Outra coisa, tá com insônia, diminuir a dose. Outra coisa, você começou a repor cortisol por fadiga adrenal e começou a aparecer hematomas no corpo, você está com a hematoma, aquela parte roxa, né, roxa que aparece no corpo, você está catabolizando, tem que aumentar a proteína e aumentar hormônios anabólicos, por exemplo, testosterona, tá? E osteoporose, você está lá solucionando, tá com osteoporose, aumentar a proteína, aumentar a testosterona, aumentar o estrogênio, diminuir a dose do cortisol.